E o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Sr. Paulo Teixeira, acabou de passar aqui pelo Global Agribusiness Forum, veio prestigiar o evento e, claro, falou à imprensa e foi muito questionado sobre as condições do Plano Safra. O anúncio vai ocorrer na próxima quarta-feira, dia 3 de julho, em Brasília. Ele não deu muitos detalhes dos volumes de recursos, mas falou bastante sobre a subvenção das taxas de juros, chamou o movimento de uma subvenção forte. Ele foi questionado, inclusive, sobre o custo de capital para essa subvenção, questionado se há ambiente fiscal no Brasil para orçar esse movimento. Diz que sim, que as contas foram feitas, os apertos e os ajustes vieram e esse anúncio então acontece no próximo dia 3 de julho. Falou ainda sobre as mudanças no Proagro, falou sobre as outras modalidades de seguro rural e o que pode vir na próxima quarta-feira dentro do Plano Safra 2024-25. Sobre os leilões de arroz, o ministro também comentou, disse que a política está mantida no governo federal, que já havia uma necessidade de importação de alguns volumes, mas que será uma importação bastante modesta e que o próximo edital, o novo edital para os novos leilões já está pronto e deverá ser divulgado na primeira quinzena de julho. E o ministro falou ainda sobre, neste cenário da importação de arroz, falou que o objetivo central do governo federal é o de manter os preços baixos e que por mais que tenha sido anulado o último leilão, apenas a realização dele, embora não tenha mais validade, provocou uma pressão nos preços, o que é o objetivo inicial, portanto, do governo federal quando assume essa postura de continuidade dos leilões de importação de arroz. Acompanhe as informações do ministro Paulo Teixeira. O Plano Safra vai ser lançado na quarta-feira. Na verdade, ele terá 2 lançamentos. O primeiro lançamento será de manhã do Plano Safra da Agricultura Familiar e à tarde o Plano Safra Empresarial. Ambos somados vão bater o recorde em termos de recursos para o Plano Safra de toda a história do Brasil. Eu vou dar aqui a vocês, porque o lançamento será na quarta-feira, algumas linhas do que se pretende no Plano Safra. Primeira linha, nós queremos aumentar a produção de alimentos no Brasil. O Brasil, como no mundo, você tem uma deficiência na produção de legumes, verduras e frutas. E isso precisa ser suprido. E esse esforço nós faremos. Também para a produção de arroz, produção de feijão, melhorar a produção da agricultura familiar no leite, a agroindústria, as cooperativas. Ele terá também uma diferenciação para a agroecologia, para ajudar nessa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. E ele terá também um foco para aumentar a mecanização do agricultor familiar, que é muito baixa perante a agricultura empresarial, que é muito mecanizada, isso é bom, mas a agricultura familiar precisa ser mecanizada. Terá um estímulo também para que as indústrias brasileiras de máquina produzam máquinas menores e com mais tecnologia embutidas. E esse, então, é um pouco o resumo do Plano Safra. Mais produção de alimentos saudáveis para diminuir o preço dos alimentos na mesa do povo brasileiro, para caber na renda do povo brasileiro. Haverá um subsídio forte nas taxas de juros para os agricultores familiares, né? Isso nós vamos apresentar na quarta-feira, que é a grande novidade. A tua pergunta é boa, porque é uma grande novidade. Nós vamos colocar um subsídio forte na taxa de juros em algumas linhas específicas, e isso é dinheiro do Tesouro para fazer o subsídio. Mas há situação fiscal suficiente, boa, propícia para que se faça essa subvenção forte, como o senhor está falando? O que é uma subvenção forte? Nós estamos trabalhando dentro do orçamento, nada que saia do orçamento, mas todos os esforços que pudéssemos fazer, nós estamos fazendo. Inclusive, trouxemos, recursos extra-orçamentários para apoiar o Plano Safra, e vocês vão poder ver na quarta-feira, e por isso eu convido todas e todos para assistirem a transmissão do Plano Safra da Agricultura Familiar. Seguro, nós tomamos 6 medidas para garantir que
que o agricultor familiar continue a ter o seguro, mas que esse seguro pudesse ser também melhor controlado, digamos assim, para não haver vazamentos no seguro. Tomamos 6 medidas e uma medida de gestão do seguro. Portanto, nós conseguimos fazer um trabalho muito bem feito, sem aumentar as tarifas de uma maneira punitiva ao agricultor. Se puser tarifa muito alta, ele não vai fazer o financiamento com o seguro agrícola. Então nós estamos integrando um Proagro também, digamos assim, mas com a melhor gestão. Ele quando nós encontramos, ele não tinha gestão nenhuma. E ele foi crescendo de uma maneira que o Tesouro não consegue bancar esse crescimento do seguro agrícola. Nós temos que reconhecer que as mudanças climáticas estão sendo severas. Veja o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós não podemos brincar com isso e não brincamos. Por isso nós vamos fazer um seguro muito robusto, mas também com regras de gestão desse seguro para que não tenha vazamento que não esteja no objetivo de segurar o agricultor para ele continuar a plantar e acreditar no Brasil. Ele vai ser lançado dia 3, né? Já houve lançamentos anteriores, foram feitos até em datas mais avançando no mês de julho, nós vamos fazer logo no começo de julho, com tudo pronto para ele tomar o empréstimo no dia seguinte, né? O bom é que nesse plano safra crescer o número de contratos, cresceu o volume de recursos destinados para a agricultura familiar. E agora tem regras novas, apoios novos que vão requerer um aprendizado dos bancos para a utilização desses instrumentais. Por isso nós estamos chamando os bancos para que eles operem com rapidez para o agricultor familiar. O agricultor familiar no Brasil quer produzir. Às vezes, ele lá no passado fez uma repactuação com o banco e isso diminuiu o score dele. Nós estamos tomando uma providência para que o score dele volte a valer caso ele não deva para nenhuma instituição financeira, até porque teve um desenrola que foi muito robusto. Olha, nós tivemos uma quebra pequena, mas houve uma quebra na safra, né? E tivemos um aumento muito importante no preço do arroz nas prateleiras. Nós estamos conversando com os produtores de arroz para que o arroz chegue a um preço adequado nas prateleiras. Por exemplo, nós fizemos aquele leilão e revogamos, mas só a realização do leilão já gerou o efeito da diminuição do preço nas gôndolas, né? E estamos conversando com os produtores de arroz para fazer algo que os fortaleça, mas que também possa ter em estoque um volume de arroz que, digamos assim, ajude a não aumentar o valor na prateleira. Quer dizer, se houver um aumento, você pode fazer com que esse arroz seja vendido para diminuir o preço. Por isso, essa política nossa tem como objetivo proteger o produtor, mas também o mercado ser suprido nesse momento que há crise climática. Todos concordam que um pouco precisa ser importado, que houve uma pequena quebra na produção, há um aumento de renda na sociedade através da política de salário mínimo, da turbinação, quando o Bolsa Família foi turbinado, tudo isso, os empregos formais, tudo isso gera um aumento de renda e precisa ter mais produtos alimentares. Então, o governo fez há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma importação que não teve essa grita no Brasil. Ela vai ser modesta e dialogada com os produtores de arroz no Brasil. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo um mecanismo que será lançado na quarta-feira de estímulo à produção de arroz em todo o país. Estimular a produção de arroz em todo o Brasil. O edital deve sair na próxima quinzena, ele já foi revisto, está todo revisto, para a gente então levá-lo a submeter a sua aprovação à Casa Civil para lançar o novo edital. Ele já está pronto o novo edital. Espero que sim. As medidas de avaliação dos possíveis participantes já estão previstas? A avaliação, nós vamos fazer requisitos
mais fortes para quem for participar do leilão, para não ter aventureiros no leilão. Gente, muito obrigado, uma boa tarde.